Queridos, dando continuidade aos nossos estudos expositivos, 1 Pedro, nós estamos no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. E pretendo conduzir o nosso estudo até o verso 16. Repetindo, mantenham a palavra em suas mãos. Você que recebeu a sua lição, pode guardá-la, segurá-la aí, porque o foco da lição impressa é você poder em casa estudar os textos bíblicos. Eu coloco bastante textos bíblicos para que você caminhe por meio daquilo que as Escrituras dizem. Obrigado, meu irmão. Voltando então, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Segurem esse texto em suas mãos, guardem aí no seu coração, mas eu quero compartilhar com você e trazer à sua memória algo importante. A semana passada nós falamos sobre a importância que devemos dar à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas são Deus, é Deus falando ao nosso coração. O Antigo Testamento é a forma que Deus falou ao povo de Deus que vivia naquele período antes de Cristo. E os profetas, eles são aqueles que trazem a palavra de Deus inspirada pelo próprio Deus. As Escrituras, então, são de forma muito especial Deus falando ao coração do seu povo. As Escrituras Sagradas são compostas de Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27, que temos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, dos 27 livros que temos registrados, desses 27, 6 livros não são considerados cartas, porque o restante são considerados ou são cartas escritas ou por Paulo ou por outros. Nós temos os quatro primeiros livros, que são os evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, e nós temos um livro que é o livro de Apocalipse, que é um livro escatológico. O restante dos 27 livros, ou seja, 21 livros, são cartas. Dos 21 livros que são cartas, 13 são escritas por Paulo, ou para a igreja, ou para colaboradores de forma especial. O restante, 8 cartas, são que nós chamamos de cartas gerais, escritas por João, escritas por Pedro, como nós estamos estudando, Tiago, o autor aos Hebreus e Judas. E de todas essas cartas, das 21 cartas, nós sabemos que essas cartas têm estilos literários diferentes. Claro que as 13 cartas escritas por Paulo têm o mesmo estilo. Mas também sabemos que essas cartas foram endereçadas a pessoas em lugares diferentes. Também sabemos que essas cartas foram escritas em tempos diferentes, em ocasiões diferentes, para, como disse, um público que era diferente. Público misto, de judeus e não judeus, com objetivos específicos para cada uma delas. Mas apesar dessas cartas, dessas 21 cartas do Novo Testamento, elas terem motivos diferentes, datas diferentes, para pessoas diferentes, estilos diferentes, propósitos diferentes, há duas coisas que aproximam a cada uma dessas cartas. A primeira é que todas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Cada um desses que escreveu a carta, cada um desses homens que escreveu a carta, foram homens que foram inspirados pelo próprio Deus. E é por isso que elas fazem parte do cânon sagrado. Então,
não há dúvida alguma que aquilo que esses homens disseram, aquilo que está aqui escrito, é a vontade de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas não contêm a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas a segunda verdade é que cada um desses que receberam estas cartas, sejam de Paulo ou dos outros colaboradores, dos outros escritores, esse grupo, em todas as igrejas, tinham algo em comum. Apesar de nacionalidades diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, momento histórico diferente, propósitos diferentes, mas algo que unia a todos eles, que eram ser cristãos. Portanto, essas cartas, cada uma dessas cartas foram escritas não para descrentes, não para aqueles que ainda não foram alcançados, não para aqueles que ainda não creem, mas essas cartas foram escritas para a igreja, para o povo de Deus, para pessoas que de forma óbvia, claro, tirando as devidas correções, mas que conheciam a Deus. O propósito, então, de cada um desses autores é escrever para cristãos, crentes. E uma pessoa, ela é considerada cristã se ela crê em Jesus. Se ela declara Jesus como o único e suficiente Salvador, aí ela é considerada cristã. Mas não apenas isso. Aquela pessoa que é considerada cristã é aquela pessoa que se deleita em Jesus, mas que também aceita as normas, os desígnios, a vontade do Senhor para a sua vida. São pessoas que são batizadas, são pessoas que são agregadas a uma igreja. No capítulo 2 nós vamos falar sobre isso. Então, as cartas, e é preciso para que você entenda esse primeiro ponto, do verso 13 do capítulo 1, é que esta carta, a carta que Pedro escreve, ele escreve para crentes, para pessoas que a priori foram salvas do pecado. E é por isso que quando ele inicia a carta, depois de anunciá-la a ele mesmo como apóstolo, como eleito do Senhor, ele diz que a carta que ele escrevia era para os eleitos, que estavam espalhados pela região ali da Capadócia, Ásia, Bitínia, mas que antes de serem moradores de uma determinada cidade, eles eram o quê? Eleitos. E quem estava aqui no domingo pode trazer à sua memória a mensagem que o presbítero Érico trouxe. Aquele povo, no Antigo Testamento, foi levado cativo para a Babilônia, e lá se encontrava triste, desesperançoso, porque estava fora da sua casa, tinha tido muitos parentes que tinham sido assassinados pela horda, pelo império babilônico, estavam ali como escravos naquele lugar, estavam tristes então. E então Deus envia a eles uma palavra através de carta, dizendo a eles que mesmo naquela realidade, mesmo fora da sua pátria, mesmo fora da sua terra, eles ali deveriam progredir, deveriam ter filhos, deveriam dar os seus filhos, as suas filhas para o casamento, deveriam progredir naquela terra estranha. Parece que o judeu guardou isso muito bem guardado, né? Porque aonde o judeu vai, o país que o judeu vai, ele prospera. Aprendemos isso na aula passada. E isso faz referência também a nós como novo Israel. Nós fomos eleitos por Deus, separados por Deus antes da fundação do mundo.
nós temos uma pátria. Essa pátria não é nessa realidade vigente. Essa pátria, ela é o quê? Celestial. O Deus da graça nos tirou do meio do lamaçal do pecado. Foi por isso que eu fiz questão de fazermos a leitura do capítulo 2 de Efésios. Aquele capítulo 2 de Efésios fala exatamente sobre essa nova perspectiva de vida. Primeiro, aqueles que nasceram em pecado. O salário do pecado é a morte. E então todos que nascem mortos em delitos e pecados. Isso diz Paulo. Mas ele, quando diz que nós nascemos em nossos delitos e pecados mortos, ele vai abranger esse pensamento, ele vai dar um norte para o que ele quer dizer com ele nos deu vida quando estávamos nós mortos em delitos e pecados. Porque o verso 2 ele vai explicar o que é estar morto em delito e pecado. Ele diz, nesse caminho, esse caminho do delito, do pecado, o qual andávamos todos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, dentre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações do quê? De nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo ele mostra, e de forma breve, que aqueles que nascem e vivem sem Cristo, eles estão mortos em seus delitos e pecados. Eles não têm nada de bom a oferecer a ninguém, quanto mais a Deus. Essa mesma verdade, ele vai escrever quando ele escreve a carta à igreja em Roma. Quando ele usa o capítulo 1, o capítulo 2 e também o capítulo 3 para falar sobre a natureza humana, a degradação. Todos, um a um, se extraviaram. Todos estavam mortos em seus delitos e pecados. E estar morto em delito e pecado, como Paulo diz aqui no capítulo 2 de Efésios, é isso, é viver conduzido pelos desejos da carne. É ser conduzido pelos pensamentos naturais. É ser filho da ira. É não merecer nada da parte de Deus de bom. Apenas a ira de Deus. Então, quando Pedro, voltando à nossa carta e ao nosso texto base, quando Pedro, lá no início da sua carta, ele chama, no verso 3, aqueles crentes a bendizer, a engrandecer, a louvar a Deus, a exaltar a Ele. Quando ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele lembra que a primeira grande motivação para o povo de Deus em qualquer circunstância, seja na bonança ou na tristeza, na saúde ou na doença, na perseguição ou na calmaria, o primeiro motivo pelo qual devemos bendizer ao Senhor, adorar a Ele, é porque Ele é o Pai de misericórdia e com a sua misericórdia Ele nos regenerou. Você lembra disso, né? Primeiro motivo da nossa adoração e do nosso louvor a Deus é porque nós somos regenerados. Ou seja, nós nascemos de novo. Nós somos refeitos, recriados. É por isso que eu gosto da tradução, quando Paulo ele diz que nós somos nova criatura, eu gosto da tradução que diz que nós somos nova criação. Recriados. Criados novamente. Deus tira o coração de pedra e implanta o coração de carne. É isso que é ter uma vida regenerada. Ser regenerado é ser justificado pela graça. Ser regenerado é ser adotado como filhos do Deus Altíssimo. Termos uma filiação celestial. E então, ao olhar para os versos 1 até o verso 12, nós percebemos o apóstolo Pedro lembrando aquela igreja do seu status quo. Quem eles eram?
eles eram nova criação. Agora eles vivem em novidade de vida. Eles têm uma viva esperança. Essa viva esperança culmina na promessa que Deus faz de uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula. Essa herança não é para o tempo presente, mas começamos a usufruir desta herança aqui. Mas essa herança se concretizará em um belíssimo dia. O dia em que Jesus retornar. E Ele vai retornar. E levará os seus para morar com Ele, como Ele prometeu, e é registrada por João no capítulo 14. Que belo saber que nós somos salvos da ira vindoura. Nós não somos salvos do diabo. Nós somos salvos da própria ira de Deus. E Ele enviou Jesus Cristo, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, aquele que foi falado pelos profetas, que examinaram, estudaram de forma acurada sobre quando Ele viria, como Ele viria, quem seria este. Esses profetas do Antigo Testamento, eles não viram o Messias, eles não viram o Cristo, eles não viram o Salvador, porque esse que é o Messias profetizado no Antigo Testamento, veio no tempo presente. Ele veio na plenitude dos tempos, como registra o apóstolo Paulo, como o próprio apóstolo Pedro vai registrar aqui um pouco mais à frente. Ele veio para os seus. E Pedro, ele anima os crentes a trazer à sua memória o fato de que eles são bem-aventurados, porque a revelação final de Deus aconteceu no seu tempo. Eu lembro que eu disse a vocês que em meio a todas as adversidades, nós devemos ser alegrados pelo Espírito Santo, porque nós não vimos de forma visual, nós não tocamos de forma sensorial em Jesus, mas Jesus mora em nossos corações. Pela fé, nós cremos que Jesus veio, de forma corpórea, ascendeu aos céus, mas como Ele é Deus em espírito, Ele caminha conosco, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Isso é o motivo de nós nos alegrarmos por demais da conta, porque essa salvação que você recebeu, essa salvação que você e eu sabemos que é de graça, não é porque merecíamos, não é porque nós fomos bons, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estar próximo de algo morto não é bom. Só exala mau cheiro, putrefação, moscas. Só coisas ruins que exalam daquilo que está morto. Então não havia nada de bom em nós, mas pela graça nós fomos salvos. Por meio da obra vicária de Cristo, da sua morte, mas também da sua ressurreição. E do Espírito Santo que agora habita em nós. Teremos aflições? Bom, Pedro disse que sim, confirmando e reafirmando a frase de Jesus, quando disse aos discípulos que no mundo teríamos aflições. Mas como estudamos no verso 6, Pedro diz que nós devemos exultar, adorar, embora no presente, por um pouco ou por um breve tempo, seja necessário que sejamos contristados e passemos por várias provações. Isso é algo irrisório
em relação à promessa de Deus para nós na eternidade. Então, o tempo da provação, da adversidade será breve. O tempo da dor, do medo, da tristeza, não durará para sempre. Porque Deus que escolheu a cada um de nós e nos ama, que implantou uma fé genuína, uma fé verdadeira no nosso coração, porque a fé é também uma dádiva de Deus. Ela não vem de nós, a fé salvadora, mas essa fé, ela é refinada. Então, ela é provada para ser aprovada e para ser reconhecida e ser recompensada. Falamos sobre tudo isso nas nossas últimas aulas. E hoje, diante da verdade de que essa carta foi escrita para crentes, a verdade que somos crentes, e crentes em Cristo Jesus, porque creio que fomos regenerados pela graça, que fomos salvos da ira vindoura, mas que, apesar de sermos salvos, de sermos separados por Deus, de sermos regenerados por esse Deus, ainda estamos aqui, mesmo sendo peregrinos, mas ainda caminhamos aqui. E como caminhantes, ainda somos tocados pela realidade vigente. E, infelizmente, na realidade vigente, ainda somos tocados pelo pecado. O pecado que está ao nosso derredor. O pecado que está diante de nós, mas também, infelizmente, está dentro de nós. Porque continuamos a pecar. Somos salvos e somos santos. Mas ao mesmo tempo que somos santos, somos pecadores. A dualidade da salvação. Aqueles que foram tocados pela graça ainda continuam, de certa forma, sendo tocados pelo seu próprio pecado e pelo mundo. Há, portanto, uma luta que era travada e estava sendo travada por aquela igreja. Uma luta externa, visível. O medo de um pretor romano bater as portas ou a porta de qualquer um daqueles crentes e então os levarem diante das autoridades. O medo de perderem as suas posses. O medo de serem presos e ainda mais serem assassinados pela fé que tinham em Cristo. Essa é a realidade exterior. Era a luta exterior. Aquela luta exterior trazia angústia a muitos cristãos. E Pedro escreve essa carta para trazer conforto àqueles que estavam sofrendo na realidade presente. Mas ao escrever essa carta, nós não podemos esquecer também que Pedro trata, como todos os outros, do mal ou do pior mal possível na vida do cristão, que é a sua luta interna, a sua batalha pessoal, a mesma batalha que cada um desses grandes homens de Deus que escreveram as Escrituras puderam vivenciar. Que o apóstolo Paulo mesmo declarou em determinado momento da sua história que o bem que ele conhecia, aquele bem que ele sabia, esse bem ele tinha extrema dificuldade em praticar, mas o mal que ele detestava estava diante dele todo o tempo. Ele não teve medo de falar dos seus conflitos com a velha natureza. E é por isso que ele, ao escrever cada uma das suas cartas, sejam as cartas pessoais ou as cartas para a igreja, ele abre o coração e diz à igreja que eles deveriam vigiar o tempo todo. Vigiar e orar era bem verdade. Que eles deveriam buscar ao Senhor em todo o tempo. Abrir mão
da sua velha, mesquinha natureza pecaminosa, para viver em novidade de vida. A verdade é, há dois cães dentro de nós, como diz o poeta. E aquele que eu alimento é aquele que viverá e crescerá com vigor. Se eu alimento uma vida no Espírito, eu vou viver no Espírito. Mas se eu alimento uma vida na carne, eu vou viver uma vida na carne. E nesse aspecto, a responsabilidade cristã é clara nas Escrituras Sagradas. Embora eu tenha sido salvo, embora eu não possa perder a salvação, embora a herança que me foi prometida, ela tenha a garantia de recebermos, porque esta garantia, como diz Pedro, é através do poder do Espírito Santo. Isso não significa que eu deva viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, porque eu sou chamado a viver uma vida santa. É sobre essa vida santa, nesta batalha que é espiritual, que eu luto todos os dias, essa batalha, luta é diária, que o apóstolo Pedro fala nesses versos seguintes. O verso 13, ele começa dizendo assim: por isso, simplesmente ele começa dizendo isso, por isso. O termo por isso está ligado a tudo que ele falou de forma anterior. Então, tudo quanto eu relatei a vocês da salvação em Cristo, da regeneração, da herança, da justificação, do amor de Deus, diante de tudo aquilo que a gente vive, Pedro está dizendo, por isso, porque você é salvo, porque você é nova criação, por isso, você deve ter essa forma de vida, devem ser essas as suas atitudes, porque você foi salvo. Por um grande preço, a sua salvação veio. E porque a sua salvação é uma realidade, você deve tomar essas atitudes para viver uma vida que agrade ao Senhor, ou uma vida de santidade. E a primeira coisa que nós devemos fazer de forma consciente para viver uma vida santa, uma vida para a glória de Deus, uma vida que agrade ao Senhor, a primeira coisa que nós devemos fazer é cingir o nosso entendimento. Se nós queremos viver em novidade de vida, a agradar a Deus, a viver o fruto do Espírito, se nós queremos viver uma vida reta e íntegra diante do Senhor e diante dos homens, e a gente vai ver isso a partir do verso 22, nós precisamos cingir o nosso entendimento. Esse termo cingir é interessante, porque ele era utilizado não apenas pelos gregos ou romanos, mas também pelos judeus. E como você sabe que Pedro escreve essa carta para crentes que alguns deles eram judeus de origem judaica e também de origem gentílica, essa palavra cai bem. O que significa a palavra cingir? Naquela época, os homens, eles não usavam calça como nós usamos hoje. Era como um grande vestido, um vestido que até o pé, cobrindo. Alguns não eram tão compridos como os vestidos usados pelos judeus, mas ia pelo menos até o tornozelo. E quando aquele homem precisava ou entrar numa luta, numa batalha corporal, ou precisava correr para alguma coisa, por algum motivo, ele precisava tomar uma atitude, porque as meninas bem sabem disso, né? Usam um vestido, o vestido atrapalha o quê?
a caminhada, a locomoção. Há uma certa dificuldade em andar rápido, né? E era isso que acontecia. Então, aqueles soldados ou aquela pessoa, um atleta que precisava correr por algum motivo, ele precisava tomar uma atitude. Qual era a atitude? Levantava aquela vestimenta até acima do joelho e então ele prendia, geralmente com um cinto ou com alguma amarra, dando um nó lateral, para que aquela vestimenta ficasse acima da coxa e ele pudesse, com desenvoltura, exercer aquilo que ele precisava exercer. Esse fato de levantar a sua veste para a sua batalha, ou sua luta, ou sua corrida, não importa o que fosse, era chamado de cingir-se. Então, o Pedro ele vai dizer o seguinte: para que eu viva uma vida santa, agradável a Deus, a primeira coisa que eu devo fazer é cingir. E cingir é se preparar. E cingir o quê? Se preparar ou preparar o quê? Ele vai dizer na continuidade do verso 13, cingindo o vosso o quê? Entendimento. É isso que ele quer dizer. O cristão, para que viva de forma a agradar a Deus, ele precisa preparar a sua mente, ele precisa preparar o seu coração, ele precisa estar disposto a estar pronto, porque cingir é se aprontar para algo, mentalmente. Como nós nos preparamos, como nós, como cristãos, nós nos cingimos, como nós trabalhamos a nossa mente, para que a nossa mente esteja pronta. E Pedro vai dizer, e é fabuloso, como mais à frente ele vai dizer, que nós devemos estar prontos para defender a nossa fé. Como nós podemos levar e conduzir a nossa mente cativa a Deus. Como nós podemos preparar os nossos sentimentos, para que os nossos sentimentos, o nosso coração e também a nossa vida espiritual esteja de acordo com a vontade de Deus. Nós cingimos o nosso entendimento quando nós nos voltamos a esses 66 livros que Deus nos deu para que possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. A forma de nós cingirmos o nosso entendimento ou nós nos prepararmos é através do conhecimento das Escrituras Sagradas. Isso faz todo sentido quando você lê em Efésios. Você pode paginar um pouco as Escrituras, voltando um pouquinho. Efésios capítulo 6. E você vai lembrar que aqui o apóstolo Pedro está falando, não citando, mas falando sobre uma batalha espiritual. Porque a luta entre o espírito e a carne é uma luta, é uma batalha espiritual. E isso é a nossa batalha espiritual constante. Lutamos contra a velha natureza. Aí no capítulo 6 de Efésios, quando o apóstolo Paulo ele relata os dias maus, ele diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Contra quem? Contra a cilada do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra o principado e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Aí no verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido a fé sendo provada, permaneceis inabaláveis. Você pode ler comigo o verso 14? Estais, pois, cingindo-vos com a verdade, calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com as quais poderás apagar os dardos inflamados do
maligno. Estamos e precisamos nos posicionar, e só poderemos nos posicionar contra tudo aquilo que diz contrário à vontade de Deus. Só poderemos nos cingir o entendimento a partir da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade através da leitura das Escrituras e também da oração. A primeira coisa que ele diz, então, para que eu viva uma vida para a glória de Deus, para que eu viva uma vida santa, é que eu preciso preparar, estar pronto para agir diante desse mundo mau. Mas há uma segunda coisa que ele diz. Primeiro ele diz sobre o cingir a mente. Agora ele vai dizer, depois da vírgula, ainda no verso 13, que nós devemos ser sóbrios. A palavra aqui usada por Pedro era uma palavra comumente usada no dia a dia, para alguém que toma um porre, né? Alguém que tomou um porre, que ficou embriagado, tinha muito isso, né? Ele vai dizer, você não deve viver como se estivesse tomado um porre, se estivesse embriagado. Porque a palavra ser sóbrio é isso mesmo. É não ser tirada a sua sanidade ou a sua saúde mental pelo álcool. Ele diz, vocês precisam ser sóbrios. E a ideia de ser sóbrio, ela é uma ideia que diz respeito a ter uma vida equilibrada. Você não deve perder o equilíbrio. O crente precisa ser equilibrado. Doravante, o que eles estavam vivendo, se eles não tivessem equilíbrio, eles sucumbiriam pela dor, pela adversidade ou pelo pecado. Então Pedro diz que nós devemos ser sóbrios. É por isso que ele vai dizer que nós não devemos, Paulo vai dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho, que há contenda, mas nos enchermos do Espírito Santo. Devemos ser sóbrios. Aí ele continua, para que vivamos uma vida santa e agradável a Deus, é preciso esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A terceira coisa é o crente, em meio à sua vida vivida, as suas batalhas, sejam internas, contra o pecado, contra a velha natureza, ou externa, contra a dificuldade que vivemos no mundo, não importa qual seja essa batalha, mesmo vivendo esta batalha, nós precisamos ter uma viva esperança. A palavra esperar aqui é no sentido de aguardar. Aguardar o quê? A conclusão é a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, essa graça. Que graça é essa que ele apresenta? A herança, que ele já tinha dito. Então, o crente que está numa luta contínua contra a velha natureza e contra a natureza ao seu derredor, ele deve se cingir por meio das Escrituras, ele deve ser equilibrado, sóbrio, e ele, diante dos problemas e das adversidades, eles precisam lembrar-se que Jesus está voltando. Eles precisam trazer à sua memória que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é reconfortante. Isso é fantástico. Porque somente quando o dia mau chega, que nós precisamos nos lembrar que nós temos uma herança e que Jesus está voltando. Agora, além de termos uma viva esperança e precisarmos olhar para a expectativa da vinda do Cristo que virá novamente, e isso é certo,
E enquanto isso, nós crescemos na graça e no conhecimento por meio das Escrituras, enquanto isso, nós crescemos e nos tornamos pessoas sóbrias, aí o apóstolo Pedro vai dizer que a forma que podemos viver de forma santa e agradável a Deus é agirmos, é tendo uma atitude de filhos. Você lembra que uma das doutrinas reformadas que é tão preciosa para nós é a adoção. A nossa confissão de fé trabalha com um capítulo inteiro falando sobre a adoção. Nós somos adotados. Como disse Paulo, no capítulo 2 da carta aos Efésios, nós éramos filhos da ira. Cada um de nós. Mas por meio de Jesus Cristo, o unigênito do Pai, o único Filho legítimo do Deus eterno, nós fomos adotados. É por isso que Paulo diz que nós fomos resgatados. Nós fomos transportados do império das trevas para o maravilhoso mundo de luz, de graça de Jesus Cristo. Nós fomos adotados e fomos feitos filhos de Deus. Isso é bom demais, né? Qualquer um que te perguntar, você pode dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho de um Deus que me amou e que me resgatou. Mas às vezes nós não queremos, parece que não queremos viver como filhos. Mas às vezes parece que queremos viver como bastardos. Como filhos rebeldes, que não têm Deus como Pai. Apesar de sermos filhos. É por isso que Pedro diz no verso 14, como filhos da obediência. Como filhos da obediência. Se nós somos filhos, aprendemos nas Escrituras Sagradas que nós devemos honrar a quem? Os nossos pais. Se as Escrituras dizem, se o próprio Deus diz que como filho devemos honrar pai e mãe, quanto mais honrar a Ele, que é o Pai por excelência, que é o pastor por excelência, que é o Senhor por excelência. Ele diz, olha, vocês são filhos, portanto devem obediência ao Pai eterno. Nós precisamos obedecer ao Pai eterno. Obedecer a sua voz, que como sabemos se manifesta em meio à sua palavra, por meio das Escrituras Sagradas. Porque se somos filhos, honramos ao nosso Pai eterno, obedecendo a sua voz. Custe o que custar. Se batesse na porta daqueles crentes, alguém que desejasse que eles negassem a fé, se você negar a fé aqui mesmo, eu não te levo para o pretório, eu não te levo para o Coliseu, eu não te levo para a boca dos leões, eu não te levo para ser morto, eu não te levo ou levo teu filho, se você negar. Aquele que é um filho obediente, não se importa com as circunstâncias, mas antes, pelo contrário, testemunha e diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Pedro precisava trazer a eles que eles deveriam obedecer à voz do Senhor em todo o tempo, na sua luta externa, mas também na sua luta interna, e principalmente na sua luta interna, porque a carne fala, não fala? Às vezes ela não fala, ela grita. Ela quer que nós voltemos à velha natureza. Ela quer que voltemos a fazer o que fazíamos no passado. E por favor, entendam, porque a continuação do verso, ele diz, não vos amoldeis às paixões
que tinham anteriormente na vossa ignorância. Alguns associam apenas essa parte do verso 14 a paixões, a questões sexuais. Alguns dizem, são as taras, os desejos sexuais. Também são, mas não é só isso. Esse texto nós podemos fazer um paralelo com a carta de Paulo aos Gálatas, quando ele fala sobre o fruto do quê? Do Espírito e as obras da carne. Aqui, paixões estão ligadas às obras da carne, sejam elas no âmbito sexual, sejam elas no âmbito moral, seja ela em que área for. Paixões é isso. É aquele cara que no passado era um devasso. As Escrituras dizem para que ele não seja um devasso. Aquele camarada que antes, quando vivia a vida comum, como natural como a dos demais, vivia xingando, roubando, passando o outro para trás, mentindo, fofocando, intrigando, desperdoando. Não existe essa palavra, fiz de propósito, tá? Não sendo perdoador. Essa palavra é para todos estes. Ele vai dizer, através da obediência a Deus, eu poderei refrear a velha natureza. Esse texto nos leva a Romanos capítulo 12. Você lembra de Paulo? Romanos 12. Quando diz que nós não devemos o quê? Tomar a forma desse mundo. A mesma palavra, amoldar aqui, é tomar a forma. É nos ajustar àquilo que é natural. Pedro então diz que nós, através da obediência de filhos, a obediência a Deus, a obediência às Escrituras, nós poderemos não nos amoldar a essas coisas que tínhamos e vivíamos no passado, como lemos em Efésios 2, a nossa forma de viver. Mas nós só poderemos viver uma vida santa se estivermos dispostos a obedecer a Deus. Não estar dispostos a dar jeitinho. As Escrituras dizem isso. Não, mas também não é tão ao pé da letra que as Escrituras dizem. Outros dizem assim, não, essa questão aí que está falando as Escrituras era para ser vivido naquela época, era no passado, hoje a história é outra, o mundo é diferente. O pecado que era pecado há 2000 anos atrás continua sendo pecado hoje, e será amanhã até a volta de Cristo. Portanto, nós, através da obediência às Escrituras, obediência a Deus, nós poderemos evitar viver uma vida amoldados ou sermos conduzidos pelas paixões carnais, a obra da carne. Aí Pedro, depois de lembrar a eles o fato de que para viver uma vida santa, eles precisavam ter um entendimento preparado, precisavam ser equilibrados, precisavam esperar a vinda de Cristo, precisavam ser obedientes. Aí ele vai olhar e vai dizer, pelo contrário, vocês não devem viver uma vida carnal. Não devem viver uma vida pautada no seu próprio interesse. Não devem viver uma vida pautada no seu próprio coração. Porque nós precisamos nos lembrar que o coração do homem é enganoso. Nós devemos viver a nossa vida pautada nas Escrituras sagradas. Se está doendo em nós a atitude que precisamos tomar, nós precisamos nos lembrar que antes nós devemos agradar a Deus do que agradar ao homem. E agradar o homem diz respeito a agradar a nós mesmos. Aí ele vai dizer, pelo contrário, se você quer viver uma vida santa, você não deve viver uma vida com as paixões carnais, levando em consideração a sua vontade, o seu querer.
Pelo contrário, você deve ser santo. Porque santo é aquele que vos chamou. E é interessante porque, quando ele conclui a sua fala falando sobre viver uma vida santa, ele não qualifica. Ele não diz assim, olha, na igreja, né? Na igreja, a sua vida deve ser ilibada. Ilibada, né? Perfeita. Você deve amar o seu irmão que está do teu lado. Você deve perdoar o irmão que está do teu lado. Você tem que olhar para o seu irmão com um olhar de graça e misericórdia. Na igreja você deve viver uma vida santa. Mas na sua vida particular, social, você pode viver a vida da forma que você quiser. Não. Quando ele diz, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. A responsabilidade é lá em cima. O grau de responsabilidade para uma vida que agrada a Deus não é aqui embaixo, é lá em cima. É em todo o nosso procedimento, querido. Até no mais básico que pareça, nós precisamos viver uma vida que Deus olhe para aquilo que fizemos e diga, eis aí meu filho bom e fiel. Quando eu vou tomar alguma atitude, eu logo penso, será que Deus se agrada disso? Será que Deus, vendo o que eu estou fazendo, ou vendo o que eu estou pensando, ou vendo o que eu estou fazendo, Deus disse, bom servo. Ele fez, diante das escolhas que poderiam fazer, o que é certo. Ele pensou o que é certo. Ele falou o que é certo. Ele agiu da forma certa. Quando fizermos isso, em todas as circunstâncias, de fato e de verdade, nós viveremos como filhos obedientes. E nos santificaremos mais e mais nele. E aí ele encerra no verso 16 dizendo, lembrando isto, nós devemos viver uma vida santa em todo o nosso proceder, porque está escrito. Você pode ler comigo esse finalzinho do verso 16? Sede santos. Você pode repetir? Eu quero que você frise isso no seu coração mais uma vez. Sede santos, porque eu sou. Aqui Pedro está lembrando ou relembrando o Antigo Testamento. Ele está trazendo à sua memória aquilo que o Deus que ele servia disse no passado ao povo de Israel. Deus havia separado aqueles homens e mulheres. Deus havia libertado a eles do jugo de Faraó. Deus ouviu o clamor daquele povo e os libertou. E aquele povo queria voltar os seus olhos o tempo todo para onde? Para o passado. A carne que nem comiam, né? O legume que eles comiam lá era bom, lá no Egito. Mas Deus lembra que aquele que os tirou do lamaçal do pecado, da escravidão, é santo. E os separou de todos os povos da terra para serem santos, assim como Ele é. É nossa responsabilidade, queridos, viver uma vida santa. É nossa responsabilidade viver uma vida que agrade a Deus. E por favor, entenda que viver uma vida santa não é viver uma vida sem nenhum tipo de pecado ou atitude equivocada, porque se nós acharmos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. João diz isso. Mas o que nós devemos fazer é lutar contra o pecado. O que nós devemos fazer é viver para a glória de Deus. O que devemos fazer é buscar uma vida
que louve e bendiga ao Senhor em toda circunstância. Nós veremos na continuidade ainda da carta que Pedro lembra que a importância de viver uma vida santa diz respeito à relação com Deus, mas também diz respeito à relação com o próximo. Porque ele vai dizer que todos aqueles que vêm, mesmo os acusando de pecados que vocês não cometem, mas veem a vida de vocês santas, retas, eles louvarão a Deus. Ser crente não é fácil. Muitos estão dizendo que ser crente é fácil. Ser crente é difícil. Viver no período da graça não é fácil. Eu creio que seja mais responsabilidade do que viver no tempo do Antigo Testamento. Porque tudo é potencializado. Lembra no Sermão do Monte? Lá no capítulo 6, quando Jesus diz, lembra o que disseram no passado? Lembra que se você adulterar, se você cometer adultério, você é um pecador? Aí ele vai dizer, você não precisa nem mais adulterar, fato concretizado. Mas quando você olha com um olhar maldoso, com um olhar desejoso para uma outra pessoa, você já está cometendo pecado. Ser cristão requer responsabilidade, requer uma vida que esteja disposta a abrir mão da velha natureza para a glória de Deus. Eu disse para vocês na aula passada que nossas aulas iam dar uma apertada, né? E a verdade é esta. O crente precisa, você precisa ser exortado pelas Escrituras Sagradas, para que não vivamos uma vida mais para nós mesmos, vivendo os nossos próprios interesses, aquilo que a gente acha certo, mas nós devemos viver para a glória de Deus, porque foi para a glória de Deus que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que vivamos, não para nós mesmos, mas para Ele. Feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, bendito seja o Teu nome. Nós te agradecemos porque somos nova criação. Agradecemos a Ti porque o Senhor, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou, nos livrou do salário do pecado, que é a morte eterna, e nos deu vida em Jesus Cristo. Perseveramos, não por nossa própria força, mas pelo Teu poder e pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas, Senhor, nós temos uma grande responsabilidade, que é lutar contra a velha natureza, que é sermos crentes, cristãos, segundo o Teu coração. Não é um desafio fácil, mas quando lemos as Escrituras, quando elas dizem que nós devemos ser santos, é porque há essa possibilidade de viver uma vida santa. Pai, em meio às adversidades que precisamos exercer nos nossos corações, cada ato que Pedro nos traz para que vivamos essa santidade, uma vida santa, devemos estar preparados, devemos ser sóbrios,
Devemos obedecer como filhos que somos à voz do nosso Senhor. Devemos nos afastar dos desejos naturais, pecaminosos. Devemos buscar conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo para vivermos separados desse mundo mau. Ajuda-nos, ó Deus. Dai-nos cada dia mais do Teu Espírito, porque sem Ele, agindo em nosso viver, nada faremos. Abençoa os Teus filhos que aqui estão. Abençoa aqueles, ó Deus, que ouvirão esta mensagem. Abençoa nossas famílias, a Tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.